Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. Meu nome é professor Graziani Zanfolin e eu estou aqui hoje para tratar o assunto de login dentro do nosso sistema web. Na verdade, do nosso sistema back-end web. Para isso, eu já tenho aqui na minha tela, deixei aberto o meu Visual Studio Code com o meu back-end, de acordo com o que nós fizemos na última aula. Eu já deixei aqui também o nosso Insomnia aberto no ambiente local, na minha biblioteca, tá? E deixei também ativo duas coisas importantes. Eu deixei minha página do portal Azure aberto, não está rodando ainda porque eu não sei se vai ficar muito longo a aula, mas se for menos de 30 minutos, a gente vem aqui e sobe o nosso servidor web também. E aí eu deixei aqui para nós aberto a nossa página do JSON Server Web. Perdão, não é JSON Server Web não. Nós deixamos do JSON Web Token aberto para que a gente possa entender algumas coisas. Lembrando que tudo que eu vou fazer, eu preciso ir até a origem dele. E no nosso caso, nós vamos usar o JSON Web Token. Tá? E o que esse JSON Web Token faz, pessoal? Ele vai desenvolver um token, criar um token para nós dentro da nossa aplicação web page que permite acesso a algumas rotas. No nosso caso, todas as rotas estarão fechadas, tá? A única rota aberta que nós vamos ter é a do /login e depois o /verify, mas por enquanto /login, tá? Então, para isso, nós temos aqui na nossa tela esse ambiente aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, bem simples, eu vou olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, instalação. Então, eu vou até o meu... Eu posso abrir uma tela de terminal dentro do meu Visual Studio Code ou eu posso ir aqui pelo código, tá? Qualquer uma das duas, ele vai surtir efeito, tá bom? Então, vamos lá. Venho para cá, clico aqui. E ele está falando npm install JSON Web Token. Opa, tá errado. JSON Web Token. É isso? É isso. Vamos dar Enter. Muito bem, feita a instalação, vamos até o nosso Visual Studio. E aqui, pessoal, como é de praxe, nós vamos instalar aqui algumas coisas. Eu vou começar com constante JWT. Ele é igual a require, muito bem. E aí aqui a gente vai importar o nosso JSON Web Token. Próxima coisa que nós vamos fazer, nós vamos const aí secret underscore key ou chave secreta. E essa chave secreta eu simplesmente, por enquanto, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois tem como nós mudarmos isso aqui. E nós vamos fazer uma última coisa aqui, que é uma constante também. Expires in igual a... Eu vou colocar aqui 30 segundos. Vamos deixar 30 segundos. Depois a gente vai aumentar. Pessoal, esse secret key, ele vai servir como uma chave, de acesso para a gente encriptar os nossos dados, tá? No nosso caso aqui, eu estou deixando uma chave de encriptação dos números de 1 a 9, tá? De acordo com o que vocês estão vendo, de 1 a 9. Mas no nosso caso aqui, depois a gente tem como entrar lá no MD5, né, e criar uma chave especificamente. Eu não preciso deixar isso aqui, posso deixar qualquer coisa, tá? Mas no nosso caso, para começo de desenvolvimento, nós vamos deixar isso aqui. A próxima coisa que nós vamos ter aqui, pessoal, é esse expire in. Isso aqui nada mais é do que em quanto tempo esse token vai expirar para nós. No nosso caso aqui, eu coloquei 30 segundos, para que a gente consiga ver funcionando, coisa e tal. Mas em produção, você vai deixar 5 dias, coisa e tal. Se eu, inclusive, olhar aqui, tá vendo? Ó, ele vai usar um método JWT Sign, que é para assinar, tá? Depois lá embaixo, tá vendo? Ó, ele vai criando algumas rotas aqui, ó, private key, coisa e tal. Isso aqui, se você deixar uma chave isolada, tá? Mas o que me importa, deixa eu só ver aqui.
Ah, tá aqui, ó. Na verdade, ó. Token expiration, tá? Então, você pode fazer o quê? Vamos ver se ele vai falar alguma coisa aqui. Ele deve estar um pouquinho para cima, tá? Se a gente for procurar aqui, ó, expires in. Ah lá, tá? É isso aqui que eu quero, ó. Tá vendo, ó? Você pode colocar algumas coisas, ó. 60 é sempre em segundos, tá, ó? Em segundos. Então, 60 segundos, ou você pode usar 2 days, 10 horas, 7 dias. Ele aceita essas determinações para vocês. No nosso caso aqui, eu só coloquei lá 30 segundos, tá bom? E é o que a gente tem, tá? Voltando para o nosso Visual Studio Code. Muito bem. Então, nós acrescentamos essas 3 linhas aqui. Próxima coisa que nós vamos fazer, pessoal. Eu vou gerar aqui para nós a nossa primeira rota, tá? Nossa primeira rota, eu vou jogar ele lá embaixo, blá, 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 aqui, ó. Depois desse body parser, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a primeira coisa que nós vamos começar, nós vamos lá, server.post. Qual é a rota? Eu vou usar a rota auth/login. Poderia ser simplesmente assim, ó, sign in, tá? Não muda, tá? Isso aqui é uma rota que é a rota que vai ficar aberta, tá? E o que essa rota que vai ficar aberta ele vai fazer? Ele tem um rec e um res, tá? Aí ele tem uma error function, abriu, fechou e dá um enter, tá? E aqui tá errado. Aqui não é ponto, aqui é vírgula. Agora sim. Error function. Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer aqui eu vou pegar da nossa página, eu vou pegar o usuário que está mandando as informações para nós. Então, eu tenho uso, e-mail, vírgula, uso, senha. Da onde esses caras vão vir? Do rec.body. Muito bem. Então, lembrando que eu estou declarando, tá? E já estou também recuperando as informações. Se lá no meu RecBody não existir essas informações, eu vou tomar algumas atitudes. Outra coisa que eu vou fazer aqui eu vou declarar. Vamos até fazer. Vamos declarar com let. Então, let usuário, certo? Ele é igual a rec nada, é router, ponto, db.get, usuários. Lembrando que essa aqui é onde tem o login e a senha do usuário que eu quero, tá? Ponto. Find. O que eu quero achar, pessoal? Eu quero achar o usuário. Opa. Usuário e-mail, tá? Ponto value. Muito bem. Se ele não encontrar ninguém, esse usuário vai estar simplesmente vazio, tá? E vai ser assim. Bom, então, primeira verificação que eu vou fazer. Se não tiver usuário. Tá? Então, ó, se eu não tiver usuário. Beleza. Se eu não tiver nenhum usuário, o que nós vamos ter? Nós vamos dar uma resposta pro... Nós vamos dar uma resposta para o nosso usuário. Qual vai ser a resposta? Vai ser o erro... Eita. Ponto status. O autocompletar dele, às vezes... né? O erro 401. E qual é o erro que eu vou oferecer para ele, pessoal? Então, vamos lá. Abriu, abriu e vou abrir aqui de novo, tá? Bom, o erro, a primeira coisa que vai ser auth false. Ele não está conectado. Segundo, token. Token também ele vai ser nulo. Quando ele ser nulo, pode ser até assim, ó, tá? Vírgula. Message. Qual é a mensagem? E-mail ou senha incorretos. Eu não vou falar para o usuário que está usando o meu sistema, pessoal, que ele acertou senha, errou senha e nada disso. Ponto e vírgula no final, tá? Simplesmente eu vou dar uma mensagem de erro para ele. E, sim, ele que se vire, tá bom? Aqui, else. Bom, eu tenho usuário no meu... Só dar uma olhada aqui, que ele deu um erro aqui.
esse cara aqui, ele está fechando esse cara aqui. Então, é isso aqui mesmo. Else. Agora, vamos lá. Bom, próximo item que nós vamos ter aqui, então. Bom, eu procurei usuário e achei usuário. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que verificar se a senha está certa. Se abriu aqui usuário, ponto, uso senha, por diferente, ó, exclamação igual, igual, de uso senha, chave, mesma coisa, res, ponto, status, 401 novamente, ponto, JSON, que é o método de envio, abriu parênteses, abriu chaves, eu vou dar um enter aqui para simplificar para vocês, auth, 2 pontos, ele está autenticado? Não. Qual que é o token de devolução? Vazio. Message. Mesma coisa. E-mail ou senha incorretos. Ele não tem que ficar sabendo aqui, pessoal, se vai dar certo, se vai dar errado ou qualquer coisa que seja, tá? Ele simplesmente vai dar uma mensagem de erro lá para o usuário, tá? Se você começar a dar muito detalhe do que está acontecendo, pode ser que você tenha um problema aí, tá? Bom, então eu já verifiquei. Ó, o usuário existe na minha base. Se não existir, dou uma mensagem de erro. Se existir, eu venho para cá. Se a senha for diferente do que está no banco, mesma coisa. O que a gente faz? Dou uma outra mensagem de erro. Não vou falar, ó, senha certa, e-mail não encontrado. Simplesmente dou uma mensagem de erro lá de que ele não conseguiu se conectar no nosso sistema e boa, tá? Bom, se ele conseguir passar por esses dois ifs tranquilamente, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu vou declarar aqui um let id e uso nome e ele vai vir de usuários. Muito bem. O que eu estou fazendo, pessoal? Ó, já verifiquei que o usuário existe, já verifiquei que a senha é correta, então eu vou ter que gerar um token para ele na tela de tal maneira que nós vamos conseguir utilizar a informação, tá? E essa informação aqui, o ID e o usenome, ele vai perdurar em todas as páginas, inclusive vai ser visível, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado aqui, se eu tiver nível, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui dentro da minha biblioteca, se eu quero saber se ele é um usuário comum ou se ele é um administrador, eu teria que verificar lá na minha entidade, na minha base, uso nível, tá? E trago para cá o nível também. Tem que tomar alguns cuidados com essas páginas aqui, porque se você começar a definir nível, o cara lá no usuário, ou que tiver má intenção, ele gera lá um sistema para invadir para você por isso aqui. Então, quanto menos informação você passar, a gente precisa do mínimo de informação para trafegar entre uma coisa e outra, mas eu não tenho que ficar dando muita informação. Então, constante token, ele é igual a JWT, que é aquela biblioteca que a gente importou, .sign, que eu vou assinar. Aqui é o processo que eu vou assinar, tá bom, pessoal? Então, eu vou assinar com... Isso aqui é o que a gente vai chamar de payload. Inclusive, ele está aqui, ó. Payload é uma string, tá bom? O que é esse payload aqui, pessoal? Então, eu vou... O ID do usuário que eu recuperei do banco, o uso-nome que eu recuperei do banco também, e o uso e-mail que eu trouxe da página que ele veio de login, tá? Vírgula. Secret. Ué, não foi... Qual que é o nome da constante que eu declarei? Não é secret key? É esse aqui, ó. Desculpa, pessoal. Voltei, pessoal, depois de alguns espirros. Então, vamos lá. Então, aqui, eu estou aqui, ó. Então, eu estou criando aqui um payload, tá? Com usuário ID, uso-nome e uso-e-mail. Próximo item é o secret key. Essa aqui, a gente vai trabalhar esse assunto um pouquinho mais para frente, tá? Se eu quisesse, eu poderia até fazer assim, pessoal, para simplificar para vocês. Mas vocês podem ir fazendo para frente, tá? Não tem problema não. Muito bem. Então, depois, qual que é o terceiro? Bom,
Bom, o terceiro argumento desse cara aqui é eu vou entrar com uma chave e eu vou ter um subject minúsculo, subject. E esse subject, pessoal, ele vai receber aqui para nós um id.toString, porque ele tem que ser uma string, vírgula. E aí, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu vou ter o meu expire in. Muito bem. E ele vai, eu vou colocar aqui, eu posso deixar ele só assim, tá? Ou eu posso fazer também dois pontos e eu posso colocar aqui um valor, 60 segundos, tá? Então, a gente pode trabalhar isso aqui de diversas maneiras, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Vamos só arrumar aqui, ó, que esse parênteses não tem que estar aqui, não. Ele tem que estar aqui, ó, no finalzinho, tá? Fechou? Ponto e vírgula, tá? Então, essa é a construção da nossa assinatura, tá bom? Então, quando o JWT ele assina esse payload com essa chave secreta, com esses instrumentos aqui, ele gera um token grande. E a gente vai ver isso aqui lá no Insomnia, tá? No Insomnia nós vamos ver isso, tá bom? Feito isso, o que a gente vai retornar? Bom, agora a gente retorna para o nosso usuário, que nós vamos retornar resposta res.status, porque eu vou devolver um status dele, ó, beleza, deu certo, ponto JSON, e aí abre parênteses, aí eu vou abrir chave, e dentro desse abrir parênteses e abrir chaves, nós vamos ter algumas coisas. Primeiro, o auth, ele está autenticado, é true, vírgula. Eu quero deixar ele alinhado. Muito bem. Próximo item que nós vamos ter aqui, o auth. O token que eu acabei de gerar. Só basta eu fazer o token assim, vírgula. Depois que eu fizer isso também, eu posso mandar para o nosso servidor algumas coisas. Eu quero mandar para lá de novo, pessoal. Eu quero mandar essas mesmas informações. Inclusive, eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar. Lembra daquele problema de copiar e colar, que pode gerar uma dor de cabeça seríssima. Tudo bem? Aí no final, salvou. Ele está dando aqui que eu tenho uma informação demais. Porque, na verdade, eu tenho que informar assim, ó, usuário, dois pontos, isso. Se eu não fizer isso, também não vai dar certo. Bom, então o nosso método de login, ele está feito. Então, todas as vezes que eu entrar nessa aba aqui, ó, nesse endereço sign in com usuário e senha, ele vai lá dar uma mensagem para nós. Tudo bem? Bom, próximo item que nós vamos ter que fazer aqui. Nós vamos fazer agora, pessoal, o de verificação de acesso, tá? Que é muito importante para nós também. Então, para isso, nós vamos ter um function verifica acesso. Ele tem um rec, um res e um next. E ele vai abrir e fechar. Muito bem. Então, eu vou ter uma constante, eu vou declarar uma constante, authHeader. E ele vai vir de rec.headers. Headers. Muito bem, ponto. Authorization. Cuidado, se escrever errado, ele vai dar errado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu não tenho esse token, quer dizer, não tenho nada lá, eu tenho que dar uma mensagem de erro para o nosso usuário. Return res.status 400.json error. Aí abriu JWT. Token is missing. Não encontrou o token. Tudo bem.
Próximo if. Eu encontrei o token. Qual que é o procedimento? Constante. Eu quero o primeiro argumento vazio, token, ponto auth, header, ponto split, com vazio. Pessoal, esse token aqui, quando ele gera, ele vai gerar assim, ó. Here, alguma coisa, EY, blá, 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 com algumas maiúsculas, blá, blá, blá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando isso aqui, ó, tá? Esse bear aqui, tá? Eu estou quebrando ele com esse aqui e estou pegando só isso aqui que me interessa, tá bom? Fechou? Bom, então eu vou pegar esse token que veio lá do usuário também. E ele veio no header, tá? Bom, a hora que ele vem isso aqui, nós vamos fazer um try. Try. Daqui de cara eu já vou fazer o catch. Esse catch aqui, eu vou ter um catch error. Muito bem. Abriu. Eu vou ter um return his status. Mesma coisa. 400. Esse aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, ele vai devolver os erros. Error. Aí eu vou colocar error message. Os erros mais comuns. Ó, token inspirado, token mal formado. E aí vai indo, tá? Beleza? Então vamos fazer nesse try. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos verificar se o token que o usuário mandou, ele é válido, tá? Então nós vamos ter um constante decoded igual a jwt.verify. Beleza. Quem que eu vou verificar? Eu vou verificar o token que eu acabei de recuperar do cabeçalho da minha página. Com quem? Com a secret key. Opa. E eu criei lá em cima. Tá vendo por que é importante secret key? Porque eu consigo criar o token e consigo desfazer o token, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma constante sub de subject, tá? Ele vem do decoded. Beleza. E por fim, nós vamos ter um rec.user é igual a id sub. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Esse aqui, pessoal, eu estou passando o ID do usuário de um lugar para outro. Então, por exemplo, assim, quando eu mando alguma página e vem um token correto, eu já mando o ID. Isso aqui vai dar um gás para nós na hora do desenvolvimento lá no nosso ambiente, tá bom? Bom, se eu conseguir fazer isso aqui, pessoal, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou fazer um return next, tá? E para testar, depois a gente tira. Em produção a gente não deixa isso aqui não, que é o console.log. E aí eu vou mandar quem? O decoded. Muito bem. Em ambiente de produção eu não coloco isso aqui, essa linha 90, tá? Eu deixo ele assim. Tá? Então agora, pessoal, nós estamos aqui. Se tudo der certo, nós estamos inserindo e executando o nosso ambiente, tá? Deixa eu só ver aqui. E ele está logado, em tese ele está logado, tá bom? Bom, então feito isso, o que nós vamos ter? Eu tenho que usar esse middleware, tá? Existem duas maneiras de usar o middleware. A gente poderia fazer assim, server, .use, verifica acesso, aqui, e aí todas as rotas daqui para baixo que porventura surjam, ele vai procurar esse verifica acesso. Ou eu poderia fazer também isso aqui, ó. Verifica acesso. Escrevi errado? Verifica acesso. Agora sim. E aí, todas as rotas daqui para baixo, antes que ele faça qualquer coisa, ele vai vir aqui e procura pelo token e verifica se está acessando, tá? Então, Ctrl S para salvar tudo.
Primeira coisa que nós vamos fazer é executar com o Node. Para verificar se não tem erros, né? Ó, perceba que nosso servidor está rodando sem erros. Vamos até o nosso Insomnia. E agora, pessoal, tudo que eu tentar fazer, ele vai procurar pelo token. Vamos tentar? Olha lá, token is missing. Não tem o token ali, tá? Eu poderia, pessoal, usar aquele token aqui, tá? De authorization aqui. Mas nós vamos fazer isso aqui, a partir de agora, tá? Então, para simplificar, eu vou criar aqui uma nova request, que eu vou chamá-la de sign-in. No sign-in, ele é o tipo post, tá? Body, ele é do tipo JSON. E aí, aqui a gente vai ter duas coisas. Uso, e-mail, blá, 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 vírgula, uso, senha, tá? Também dois tipos, blá, blá, blá. Onde que eu sei que eu vou pegar essa informação? Vamos aqui, vamos aqui. Vou abrir meu db.json e tá aqui, ó. Fecha aqui, opa. Quero fechar o bibliotecas, quero fechar livros, usuários. Então tá aqui, ó. Usuário, ok. E a senha é o U1234. Pulei, na verdade. U1234. Qual que é a base? A base é o endereço que está registrado / sign-in. Entende? Muito bem. Aqui, pessoal, ele deu um erro de unexpected token uin JSON position 3, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos colocar aspas aqui. Faltou. Vamos de novo no send. Ah, tá lá, pessoal. Ele trouxe, então, ó, ele trouxe ali, ó, autenticação true, que deu certo. Esse aqui é o token, tá? E esse aqui é o usuário que autenticou. Perceba que ele trouxe o nome dele. Ele trouxe o ID, o usuário e o nome. Isso aqui vai servir para as nossas aplicações. Agora, se eu vir aqui no meu usuários, listagem geral, e tentar fazer um send, ele não deu ainda. Por quê, pessoal? Porque eu preciso fazer algumas coisas. Deixa eu fazer um novo send. Eu vou copiar este cara aqui. Vem aqui até a minha listagem geral, auth. Vou procurar o bidder. E aí o token eu vou colar aqui. E vou dar um send. Tá lá, ele trouxe para nós. Agora, a nossa aplicação, quando eu busco alguma informação, ele vai trazer para nós corretamente, tá? Então, vamos lá no sign fazer alguns testes. Senha errada. Send. Olha lá, e-mail incorreto. Voltei. Deu outro send. Deu certo de novo. Vamos colocar o e-mail errado. Send. Errado também. Beleza. Tirando o erro que eu tinha cometido. Tá lá. Vamos tirar o uso senha. Ctrl X. Vamos enviar. Errado. Tá certo. Vamos tirar o e-mail. Ctrl X. Send. Olha lá. Então, pessoal, está faltando. Ah, professor, mas se eu for na listagem geral e der um send lá, olha lá, JWT expirou. Por quê? Porque eu coloquei 30 segundos. Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o novo, assinar de novo. E aí eu venho aqui, copio aqui. Venho, atualizo esse bear aqui, Ctrl A, com aquele novo, faço um send. Ah, professor, e se ele mudar o token, colocar alguma coisa que lá é inválido? Opa, inválido signature. Então, perceba que funciona, está funcionando adequadamente dentro do nosso ambiente. E para encerrar, porque nós estamos se aproximando a 30 minutos de gravação, vamos só fazer uma configuração aqui. Então, dentro do meu ambiente de variáveis, no local eu vou criar agora um negócio que eu vou chamar ele de token. E por enquanto o nosso token ele vai estar vazio. Done. Eu venho aqui no meu sign-in e eu vou ter que fazer algumas coisas. Vamos atualizar o nosso ambiente aqui. E agora eu não quero mais que ele dure 30 segundos. Eu quero que ele dure, sei lá um dia.
tá? Então, beleza. Então, agora o nosso token, nosso usuário, em tese, ele fica conectado um dia inteiro, tá? Então, feito isso, por quê? Porque para o ambiente de desenvolvimento, pessoal, 30 segundos é muito pouco. Então, você deixa 2, 3 dias. Não deixa muitos dias, porque é importante o usuário sempre se autenticar, tá? É importante essa questão, tá bom? Nosso servidor já resetou. Então, eu vou fazer um novo sign-in. Beleza. Eu vou copiar isso aqui. Agora, o meu ambiente ele vai ficar configurado por um dia inteiro. Eu venho aqui no meu ambiente local, aqui, e o token eu coloco aqui. Colei. Salvou. E agora, nesse auth aqui, pessoal, do listagem geral, de todas as páginas, a vez de eu colocar essa string aqui, eu simplesmente vou colocar quem? O token que está lá, ó. Tá vendo? Eu faço um send, tá lá. Então, as nossas rotas estão protegidas. Se alguém tentar acessar, ele vai pedir esse token. Se ele não tiver um usuário e uma senha conectado, ele não vai dar certo. Quer ver? Vamos tentar fazer aqui com bibliotecas. Vamos tentar cadastrar uma biblioteca aqui. Qualquer biblioteca, send. Tá lá, ó. Não dá. Ele simplesmente não dá. Eu tenho que vir aqui na minha autorização. Vou colocar aqui o bidder. Vou escolher aqui o token. Espero aparecer. E vou fazer um send. Pronto, já estou cadastrando. Posso excluir? Pode, ó, mas não está configurando o auth. Send, não dá. Eu tenho que colocar aqui quem? O meu token. Então, pessoal, isso aqui ele vai oferecer para nós segurança. Excluiu, tá? Ele oferece segurança para nós. Então, se eu não configurar os meus tokens, pessoal, ele vai dar erro fatalmente. E as nossas rotas estão protegidas, nossos dados estão protegidos. Listagem geral está feito também? Vamos ver? A listagem geral não estava, não. Vamos fazer um send. Estou listando. Listagem individual tem? Não tem? Vamos fazer. Pessoal, tem que escolher a lista. Não adianta só digitar, porque senão vira texto, tá? Então tá lá, ó. Então agora da biblioteca nós atualizamos todo para fazer isso aqui. Eu não posso esquecer, pessoal, que isso aqui é só eu portar para o meu ambiente do Node. Eu não vou fazer isso nessa aula porque nós já estamos com 32 minutos, tá? Mas você vai portar isso aqui para o seu Microsoft Azure e vai fazer seus testes, tá? Não pode esquecer que quando você mudar aqui para o ambiente remoto, e você vir aqui, ó, ele já ficou vermelho. Por quê? Porque não tem declarado. Então, se você vir aqui, tá? Vírgula. Agora, nós temos que criar o nosso token. No nosso caso, nós vamos fazer isso aqui. E não adianta, pessoal, se eu tiver logado no local e tentar usar no remoto, não dá certo, hein? Não vai dar certo, tá? Você precisa fazer isso aqui, tá? Então, agora eu vou encerrar nossa aula. Já deu 30 minutos. Funcionou os nossos testes. Eu espero que você faça o seu também e que funcione adequadamente, tá? Até a próxima videoaula. Nos vemos em breve, tá bom? Tchau, tchau.